Pra gente aí, Pablo. Começa contando aí qual é o assunto de hoje. O assunto de hoje é valores, né? A gente vai falar um pouco sobre valores, sobre família. E vamos com tudo, não tem jeito. E tu, Emily, fala pra mim. Falar o quê? Fala. Você tá aqui ao vivo agora no YouTube aí, Emily da Conde. É? Tá aqui, pronta aqui pra fazer o... Como é que se fala? Pode, Conde. Pode, Conde. Fala pra gente A gente aqui. vai falar um pouquinho sobre... Eu tenho... Não é pra olhar pra câmera, né? Precisa olhar, pode não. olhar se Eu nunca quiser. participei de podcast. Não, mas pode não sei olhar o pra que tem que fazer Então, aqui. essa que é a grande coisa daqui, não tem regra. Não Tá. tem regra. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre as dificuldades de ser uma família cristã que segue os preceitos da Bíblia nos dias de hoje, no mundo atual. Né? A dificuldade que nós temos em servir a Deus, né? De forma que a gente não venha deixar a nossa família ser contaminada pelas coisas desse mundo. E é engraçado que quando a gente começa, liga a câmera, trava, né? Todo mundo é falante pra caramba, quando a câmera liga dá uma travada, né? Então, uma das coisas que eu faço, eu tô sempre gravando alguma coisa aqui, eu tô começando a perder essa vergonha. Eu tô começando a perder esse medo. Esse medo tá começando a ir embora. Então, gente, ó, estamos nós três aqui, Arthur, esse aqui é o Pod Conde, do meu amigo Pablo da Conde, e hoje nós vamos falar sobre valores de família. Então, eu vou começar aí o papo fazendo uma pergunta muito importante. Como é que é criar menino? Fala pra mim, como é que é criar menino? Hoje a dificuldade é maior, né? A gente sabe que você criar um filho homem tá difícil, mas uma menina tá um pouco mais, né? Dá um pouco mais de trabalho. A gente sabe como é que tá aí hoje a situação em geral, né, cara? Tanto na escola, quanto na vida, na rua, nos amigos. Então você tem que estar vigiando o tempo todo, né? O tempo todo você tem que estar vigiando, tem que estar ligado. E é a dificuldade. Eu acho que tanto menino quanto menina hoje não tá fácil para criar filho, não. A gente tem que estar ligado, tem que evitar de deixar à vontade, né? O que está acontecendo hoje muito na criação também. Tá muito fácil dar um celular para uma criança e deixar ela ali. Você não sabe o que ela está assistindo, o que ela está vendo, o que ela deixa de ver. Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente está acompanhando o crescimento, as amizades, com quem está falando. Eu acho que isso tudo ajuda, influencia um pouco. E a gente os nossos filhos têm que ter a gente como exemplo, né? Eu acho que o principal também é isso. Eles têm que ter quem se espelhar. O que acontece hoje muito na criação de filhos também, que muitas crianças não têm quem se espelhar. Às vezes o pai é separado da mãe, entendeu? Às vezes passa muito conflito familiar dentro de casa e tal. Então são coisas que a gente vê que acho que não influencia muito na vida de uma criança, né? Então esse é um preceito meu. Então... Mas deixa eu lembrar você, assim, a pergunta era como é que era criar menina. Essa foi a pergunta. Então, olha só, eu tenho uma visão com relação a criar menina. Todos nós sabemos que Deus criou Adão, né? Depois Deus criou Eva, da costela de Adão. Pelo menos nós cristãos sabemos disso, né? Sim, nós temos essa convicção, mediante o que a gente aprende na Bíblia. Então, assim, a dificuldade de criar menina é que, hoje em dia, tá muito difícil de você criar uma ajudadora. Tá muito difícil você criar uma ajudadora. Porque, se você parar para pensar, essa questão de a menina tem que ser empoderada, a menina tem que ser forte. A visão que a sociedade hoje ela impõe sobre o que é ser menina, lute como uma menina, sabe? Não é que a menina tem que ser fraca, mas ela não precisa deixar de ser feminina para isso. Então, criar menina hoje em dia, ao meu ver, tá tão difícil quanto criar menino. Mas ele falou uma coisa aqui que a gente escuta muito, a questão do exemplo, né? O exemplo arrasta. Realmente. Mas tem um versículo na Bíblia que diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Você vê uma professora na sala de aula ensinando a criança como? Ela escreve um texto no quadro
e manda a criança copiar o texto, eu digo lá no prézinho, bem pequenininha. Ou ela faz o bola, bala, bobo. Ela ensina a criança. Ensinar a criança no caminho que deve andar não é só o exemplo. O exemplo é muito importante, Não vamos diminuir a questão do exemplo. Tem uma coisa que a minha mãe fala que é muito interessante, que ela diz que tem que ensinar pelo exemplo é a melhor maneira e a única. Então, ensinar, é isso que eu estou tentando dizer. Ensinar pelo exemplo, eu acredito que seja muito importante. Nós temos sim que dar exemplo. Mas eu acredito que, além do exemplo, uma forma muito importante, que para mim ensina tanto quanto o exemplo ou mais, é o ensinar do beabá. Porque eu vou ser sincera, eu nunca usei droga. Eu nunca fumei. A minha filha nunca vai me ver fumando, nunca vai me ver usando drogas. Mas quem sabe lá na escola tem um coleguinha que ela gosta muito de influenciar ela de forma negativa. Eu não dei um exemplo negativo. Mas se eu não chegar para minha filha e dizer para ela, o ensinar assim, com palavras, filha, não use drogas, porque a droga vai acabar com a sua vida. Ela vai diminuir seus neurônios, ela vai te tornar uma pessoa viciada em algo, e nenhum tipo de vício é bom. Então, eu acho que mais do que ser exemplo, a gente tem que abrir a boca e falar com nossos filhos. Mais do que não fazer algo errado para que o filho aprenda a não fazer errado também, a gente tem que abrir a boca e dizer para ele o que fazer de certo ou por que não fazer o errado. Eu conheço muitos pais que têm vidas ótimas, não fazem nada de errado ao olhar da sociedade normal, e os filhos foram por caminhos totalmente diferentes. Mas espera lá, e o exemplo que os pais deram? Mas a coisa difícil é você fazer a criança entender que, assim, que nós já passamos por isso. A gente já sabe o caminho. Então, quando a gente diz para eles para não fazer, é porque nós já passamos. A gente tem a experiência para dar para eles, não é isso? É isso que você conversa, pô. Quando a gente vai falar qualquer coisa com nossas filhas, é isso que eu falo. O pai tá te falando isso aqui porque o pai já apanhou nessa área aqui. Então, não quer que você apanhe também. Então, toda vez que a gente dá um conselho, a gente não dá um conselho porque a gente quer ser ruim com você. A gente dá um conselho porque a gente já passou e já apanhou nesse determinado assunto, entendeu? Então, é melhor você... Eu acho que, como a Emily falou, né? Além do exemplo, é bom estar sempre conversando, sempre instruindo, né? Porque, como ela começou dizendo, a Bíblia diz instrui a criança. Então, é instruir. Então, é muito interessante isso aí, cara. E hoje tá muito difícil, mano. Tá muito difícil. Como eu falei desde o início. Tá mais fácil você deixar um telefone na mão de uma criança e ela não te perturbar do que você educar. E quem tá educando é o TikTok, é o Kawaii, esses aplicativos todinho aí que a gente sabe o que tem passado, né? E eu vou te falar, se a gente passar 20 minutos, não falei nem uma hora, 20 minutos do dia assistindo o que essas crianças assistem, eu acho que, assim, mães que têm a cabeça de criar os filhos dentro do cristianismo, de criar os filhos, até que não seja dentro do cristianismo, mas com valores, fica doida. Eu fico doida. Quando eu vejo a minha filha assistindo, ela tá na moda agora, é dorama, eu parei um pouquinho para assistir com ela. Grande parte, não tinha nenhum tipo de maldade, mas em grande parte, eram umas coisas assim que eu ficava perguntando, por que minha filha está assistindo isso? Está acrescentando em quê? Lá em casa a gente nunca teve vício de assistir novela, reality show, nada disso. Nunca gostou. Mesmo porque eu sempre tive a visão de que o tempo que eu estou perdendo vendo uma novela, que é uma história criada, eu estou lendo um livro que vai me adicionar na minha vida um vocabulário mais extenso, vai acertar alguns erros gramaticais que eu tenho na escrita. Então, o livro ele tem muito mais para te oferecer do que talvez ver uma novela ou um reality show. O tempo que você tá vendo uma novela, você está escrevendo a sua história. O tempo que você tá perdendo tempo numa série dessa aí, que emenda uma na outra, que o nego fica 4, 5, 6 horas no dia assistindo, tu tá fazendo a tua série, meu irmão. É o que eu penso.
Por isso que eu quase não assisto televisão. Tem uma coisa muito importante que assim, que é o apelo do audiovisual, porque o audiovisual é fácil. Então, o corpo da gente, ele tá condicionado a sempre querer fazer o mais fácil. Então, assim, por que todas as coisas, assim, ir para academia, trabalhar demais, estudar é mais difícil? Por quê? Porque o corpo quer fazer o seguinte, o corpo quer não fazer nada e ficar deitado, se alimentando e sobreviver, e fazer todas as coisas necessárias. Assim, se você come esporadicamente, ele segura gordura. Ele faz de tudo para sobreviver. Então, assim, a facilidade do audiovisual é o que traz as crianças hoje em dia justamente para navegar nessa brincadeira aí. E a questão também como é que eles chamam aqueles dos telefones, que é, cara, os shorts, que são aqueles curtinhos, né? Os vídeos curtos. São vídeos curtos, mas que o cara fica às vezes olhando. Eu já me peguei fazendo isso no YouTube, assim, às vezes quando eu vou ver, eu vou deito 11 horas da noite. Quando eu olho é meia-noite, eu estou passando vendo um montão de historinha de 15 segundos, de 20 segundos que não me acrescenta nada. Mas eu estou ali olhando. Imagina o que acontece para a criança, cara. Isso tudo é uma questão de consciência e adaptação. Você tem que primeiro ter consciência de que aquilo não está te acrescentando. Ter consciência de que aquilo não é o tipo de lazer que vai ser benéfico para você. Primeiro você tem que ter a consciência. Depois que você adquire a consciência, você começa a buscar adaptação. É o que eu tento fazer em casa. Mas ninguém quanto tempo dura essa consciência? Escuta, ninguém é perfeito. Todo mundo faz isso um dia. Eu vou me pegar fazendo isso uma vez ou outra. Não é algo diário que eu faço diariamente ou durante o dia. Em um determinado momento, eu estou numa viagem dentro do carro, não tem absolutamente nada para fazer, já encerraram os assuntos. Eu abro o celular e vejo o vídeo. Um momento onde eu estou com um tempo inútil. Então, assim, otimização do tempo. Sempre busquei isso. Agora, a questão da adaptação que eu estava falando para não perder o fio da meada. Minhas filhas gostam de celular. Gostam de joguinho. Criança gosta. Roblox, Adopt Me. Tem vários jogos que elas gostam. E o que eu descobri? Eu descobri que uma delas gostava de fazer escultura. E agora sempre em casa tem argila. Porque o tempo que ela estava jogando um jogo inútil, ela agora faz escultura de argila. Trabalhos manuais. As minhas duas filhas fazem música. Uma faz piano, outra faz violino. Porque eu acho essencial a música na vida da criança, do adulto, de todos em si. Música é super importante. A música ajuda a sintonizar a mente da criança. Eu ouvi isso uma vez de um professor. Tem uma coisa também interessante sobre a música, que ela fala o seguinte, que a criança que estuda música, ela tem 70% mais habilidade de aprendizado que a criança que não estuda música, porque ela mexe com todos os sentidos. E às vezes a criança não precisa nem ser, ela vai ser um músico renomado. Não, o simples fato dela conhecer as escalas, dela ouvir e saber qual é aquela nota e em que escala ela se encontra, eu acho que já é super importante, já faz super bem, já faz uma diferença. Então, assim, eu encontrei, tenho buscado, porque 90% do tempo, eu acredito, a gente consegue essa adaptação, atividades e coisas de interesse das duas que desfocam ela um pouco dessa, voltando ao assunto, né, dessa apelação do mundo, dessa... É quase que uma prisão, né, dessas crianças que, hoje em dia, elas, se não tiver um celular, se não tiver um jogo, se não tiver... Elas não conseguem praticamente sobreviver. Não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Porque o tempo todo a mídia, a televisão, o celular estão ofertando uma distração. Então, a criança hoje em dia ela não tem mais a criatividade de antigamente. Eu lembro que antigamente eu fazia móveis para boneca de pedaços de madeira que eu achava na rua, improvisava, às vezes com pote da cozinha, o copo virava o sofá e às vezes uma caixa de sapato virava um armário. E hoje em dia as crianças não têm mais essa criatividade. Por quê? Porque a mente deixou de criar para poder absorver um conteúdo que já foi criado. Entendi. E engraçado também, assim, eu brinquei de bola de gude. O meu tempo todo, eu fazia tudo para estar na rua. O Pablo sabe do que eu tô falando. Tu sabe do que eu tô falando. Era o tempo todo na rua. Não tem mais isso, né? Antigamente jogava peão, soltava pipa, bola de gude, era futebol, golzinho na rua. E você estava sempre na rua, porque também não tinha telefone, né?
não tinha internet, não tinha telefone, então era uma infância mais saudável. Acho que era mais saudável, né? À toa que, pô, a gente ficava aí sem almoçar, sem lanchar, ficava o dia todo na rua, soltando uma pipa quando tava de férias, era jogando bola de gude, era sempre fazendo alguma coisa, sempre tava em alguma atividade. Então hoje isso aí também acabou um pouco, né, cara? A gente consegue fazer com nossos filhos quando a gente está em um passeio, você está num negócio, num outro ambiente, você consegue. Em casa mesmo, a gente vira e mexe, está brincando com as crianças, está jogando um dominó, está fazendo algo com as crianças que vai tirar um pouco o foco delas do celular, entendeu? Então a pegada hoje é essa, cara. É você tentar, não manipular, né, mas você trazer teu filho para uma realidade que seja fora do celular. Isso está muito difícil. A dificuldade hoje é muito grande de você trazer uma criança para fora do telefone. Como é que você traz essa criança para fora do telefone? Você tem que interagir com ela em alguma coisa. Ontem eu fiquei dançando com as minhas filhas lá. Como que é isso? Você traz? Elas botaram... Comprando argila. Elas colocaram um vídeo lá. Tinha que ficar imitando os bonecos que estavam dançando. E eu fiquei com ela na sala, lá, dançando com elas. Sabe? Então, só para tirar elas do telefone, pai, vamos jogar um dominó, vamos montar um quebra-cabeça, Então, a gente está sempre tentando fazer alguma coisa com elas que é para justamente isso, tirar o foco e você não ficar martelando o tempo todo que elas não podem ficar no celular. Entendeu? Então, a gente tem que mostrar a elas um outro lado que não seja o telefone. Pô. E não ficar só martelando. Pô, tá muito tempo no celular, tem que sair do celular. Tá entendendo? Né? Você tem que ter estratégia, isso aí, senão não adianta. Porque... Senão tu ficar o tempo todo falando, mas você não dá uma saída pra criança, não tem jeito, pô. E aí, você não pode estar aqui com isso aqui. Mas o que você faz pra suprir isso aqui? Tem que ter algo que você vai suprir isso aqui, pô. Peraí, vamos interagir com ela de alguma coisa. A realidade... Vamos na rua, vamos ir na praça. Vamos ir na praça tomar um sorvete. Tá, toma um sorvete e brinca um pouquinho na praça, pô. Você tá entendendo? Leva uma bola, faz alguma coisa. Porque a criança, ela vai brincar com você. Só que você tem que tomar atitude também de dar a oportunidade para a criança fazer isso. Mas a questão do exemplo é muito importante. Eu vou falar assim, vou te dar um exemplo. Quem mexe no celular bastante aqui? Então, quando a criança te vê com o celular na mão... Mas em casa eu não fico com o telefone. Não entendeu? Eu chego em casa, eu desligo meu celular. É raro estar com o telefone ligado. É raro. Eu já me policiei em relação a isso. Porque o que acontece? O trabalho... Às vezes, alguma coisa de trabalho, a pessoa te liga e tal. Meu irmão, só fala comigo às 6 da manhã. Criança é exemplo. Isso aí, com certeza. Minha mãe fala isso é uma verdade. Ensinar pelo exemplo não é a melhor maneira, é a única maneira. É o exemplo. Então, se ela vê você com o celular na mão, ela vai ter aquele hábito ali. Agora, dá um exemplo. Se ela chegar em casa e ver vocês lendo, ela vai absorver isso aí. Então, o que tem que acontecer? É justamente isso aí. É dar as ferramentas. Então, assim, de repente tem a argila... Só que, de repente, em vez da argila, de repente tem um livro também. Na quarta-feira, é a quarta-feira da leitura. Porque ela faz leitura. Tudo bem que a gente vai para a igreja, na igreja tem que pegar, folhear a Bíblia, etc. Mas... É isso aí. É o que eu estou te falando, pô. É você não martelar em cima do telefone. É você ter sabedoria e ter um instrumento para suprir aquele telefone ali. É isso que está difícil hoje, cara. É você ter algo que você vai tirar a criança sem ela sentir, ela vai sair do telefone. Sem ela sentir. Se você pegar um quebra-cabeça para montar com ela, ela vai sentar contigo, ele vai montar o quebra-cabeça, ela não vai lembrar do telefone. Se você pegar um dominó, igual eu joguei esse final de semana com as minhas filhas, você vai jogar um dominózinho com elas ali, elas vão ficar ali brincando e tal, um ganha, outro ganha, e não vai me pegar no celular. Você tá entendendo? Então você tem que ter estratégia e algo que vai tirar ela sem que ela sinta. E tornar aquilo ali rotina, pô. Porque aí ela vai ficar aquele tempinho ali que ela tem que ficar no telefone, ela vai ficar. Mas ela vai ver que ela tem outro mundo, ela tem algo que dá para ela interagir, brincar, sem ser telefone. Deixa eu fazer uma pergunta, mas você não acha que, de repente, seria interessante ter um horário específico? Quando você coloca um horário específico, a pessoa tem aquele horário ali, e naquele horário ali que é o horário que ela pode usar o celular. Então, ela tem um horário... Tipo assim, que a coisa também muito importante, Pablo, é a questão da regra. Porque assim, a criança, ela pede, assim, como todos nós animais, tem que ter um líder, alguém liderando e alguém seguindo. E tem que ter regra. E a regra tem que ser clara. Isso inclusive uma pessoa que minha mãe conhece, que é a Tânia Zaguri, que ela fala assim, limite sem trauma. Que é justamente você dar limite para a criança. A criança tem que entender que tem limite e tem uma pessoa que coordena, que é a coisa mais importante. Daí,
você dando limite para a criança, coordenando e organizando o tempo, é difícil. Só que assim, você não vai resolver isso fazendo uma vez, né? É enxugar gelo. Você tem que fazer... Se demorar 10 vezes para ela aprender, você tem que estar disposto a fazer 100, né? Mas é o que eu te falei, cara. Se você interagir com a criança e arrumar algo que ela consiga ver além do telefone, te facilita muito, cara. Então, a realidade hoje em dia é que não adianta muito você ficar naquela de... a gente pode dar várias alternativas. A criança tem que fazer isso, a criança tem que fazer aquilo. Os pais têm que querer também. Porque muitos pais não querem tirar o celular da mão do filho porque é cômodo. É cômodo, prático. Porque vai dar trabalho para ele, né? Vai dar trabalho. Sim. Não vai ser fácil. Outra coisa. Você falou aí a questão do exemplo, né, e tal. E você falou a questão do que entrou antes. Ai, meu Deus. O que ele tinha falado antes? Do exemplo. Não, depois do exemplo. Ele falou algo que eu... Limite. Limite, isso. É uma pessoa para dar limite. Há um tempo atrás, se eu não me engano, foi na pandemia, eu comecei a dar uma de super nani. Eu comprei umas folhas de cartolina e comecei a botar horário. Porque eu estava em casa, estava dando para manter o horário. 7 da manhã, a criança acorda. 8 horas da manhã, a criança toma café. 9 horas da manhã... você tem que ensaiar o seu instrumento, 10 horas da manhã. Só que eu acabei observando que, assim, na criança daquela época, que quando eu era criança, você era criança, Pablo era criança, tinha até como fazer isso, porque as coisas não eram tão corridas. Hoje em dia não dá mais, hoje em dia tudo é corrido. Nós, por exemplo, não conseguimos estipular um horário certo para fazer determinadas coisas. Hoje nós vamos tomar café juntos. Mas não tem como transformar isso em rotina, porque tem dia que ele precisa sair mais cedo, tem dia que ele precisa sair mais tarde, tem dia que eu preciso sair mais cedo. Então, assim, eu acho que nos dias atuais acaba ficando mais difícil essa coisa do horário, da regra do horário, de impor que vai ter 1 hora de telefone. Tem dia que elas não pegam no telefone hora nenhuma. É o dia que a gente leva elas para uma cachoeira, para uma praia. Segura a tua pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mas aí, tá suposto a ser mais fácil para quem? Mais fácil como assim? Não, eu não estou falando questão de ser fácil ou difícil. A questão é a seguinte, não, complicado mas a questão é o seguinte, para quem que tem que ser mais fácil? Porque assim, ensinar, ser pai, dá trabalho. Não dá, eu não estou falando com relação a isso, eu estou falando com relação a estipular regras de horário, entendeu? A questão do dar trabalho, cara, se você não quer ter trabalho, não arruma filho. Porque filho dá trabalho em qualquer esfera. Tanto ele pequenininho, bebezinho, que requer uma atenção maior, um cuidado maior. Ele já na idade de aprender a escrever, de ler. E adolescente. Cada idade tem a sua dificuldade. Alguns se dão melhor com o filho mais velho, outros se dão melhor com o filho pequeno. Cada idade tem a sua dificuldade. Então, assim, com uma criança pequena, eu assim, ao meu ver, é mais fácil você arrumar adaptações. Você adapta uma massinha, uma pintura, você adapta com um filho pequeno. Com a minha filha adolescente é mais difícil, porque eu vou dar para ela, ofertar para ela uma pintura, por exemplo, ela não se interessa. O que eu tenho que ofertar para ela? Eu tenho que ofertar para ela algo condizente com a idade dela. Então, assim, a dificuldade sempre vai existir. Agora, não tem como eu regrar esse horário de uso das coisas. Porque, por exemplo, num dia, ela tem piano, ela tem espanhol, que ela gosta, são coisas que ela gosta de fazer, para ela é prazeroso. Então, minha mãe está me obrigando a fazer. Não é isso. Ela tem prazer em estudar espanhol e tem prazer em fazer o piano. Então, ela faz os dois no mesmo dia, porque ela consegue se adaptar bem dessa forma. Nesse dia, ela quase não mexe no telefone. Pouquíssimas vezes ela mexe, se bobear, o telefone fica até descarregado. Agora, no dia que ela não tem nenhum tipo de atividade extra, que eu tô trabalhando até mais tarde, ela precisa ficar em casa sozinha, ela fica mais tempo no telefone.
E como eu vou fazer isso? Eu vou... não vai ter telefone hoje, porque hoje você vai ficar sozinho em casa? Não tem como. Então, assim, a gente precisa criar os filhos para ter confiança neles, de que eles não estão absorvendo um conteúdo que não convém. Ao mesmo tempo que a gente cria esses filhos para que a gente tenha confiança neles, de que eles não estão fazendo a coisa errada, a gente tem também que estar sempre monitorando, de certa forma, o que está sendo ofertado a eles. Porque muitas vezes eles não estão nem pesquisando aquilo ali. Quantas vezes eu abri meu celular, não estava nem pesquisando um vídeo lá de gente dançando e aparece um vídeo de uma pessoa dançando de forma erótica para mim. E nem é o tipo de conteúdo que me atrai. Mas você acredita que o telefone escuta o que a gente fala? Sim. Porque mas eu tem agora nem várias... falei de dança, não. Não, mas tem várias... Eu nem sei dançar. Não, mas tem várias coisas que eu falo, às vezes, com o Sônia, que a gente começa a conversar do negócio de equipamento. Isso aí eu já Quando eu vou ver, aparece o equipamento. Normal. E principalmente principalmente no Instagram, que eu tô começando a aprender a mexer no Instagram agora. Então, se eu falar alguma coisa no Instagram e começar a olhar, aparece pra ele. Tem uma que eu acho que é aquele aspiradorzinho que parece uma pistola. Eu tô começando a virar mó trouxa com isso, porque eu tô comprando isso, eu quero comprar estilingue, eu passo até criança. Eu começo a ver um montão de coisa que eu quero comprar tudo no Instagram, mas aparece pra mim toda hora, cara. E a maior dificuldade hoje também, Edson, é a correria do dia a dia, né, cara? As horas estão se encurtando cada vez mais, então tá dificultando cada vez mais pra gente. Por quê? Eu vou falar pela minha família. Eu trabalho e ela também. Então é uma loucura, meu irmão. Ainda mais agora. Uma vai estudar de manhã, outra vai estudar de tarde. É uma loucura, cara. Aí você... Mas isso acaba também um pouco com a questão da briga também. Melhora, né? Bom e ruim. É bom e ruim. É bom porque a gente consegue dar atenção separada para cada uma, o que faz muita diferença. Às vezes parece que não, mas... Quando estão as duas juntas, a gente tem filhas que têm personalidades totalmente opostas. A Júlia é inteligentíssima, mas é mais concentrada, mais na dela. Não é muito grudenta, não gosta muito daquele negócio de agarramento. A Jennifer já tem uma certa dificuldade maior, mas é agarrada pra caramba com a gente. Gosta daquela coisa de agarrar, beijar, coisa que a Júlia já não gosta. Então, elas têm personalidades totalmente diferentes. Então, a gente vai pegar a Júlia e a Jennifer e aí a gente fica numa sinuca de bico. Para onde a gente vai? Nós vamos para a pracinha brincar no parquinho, que é o prazer da Jennifer, ou nós vamos para o shopping andar e, sei lá, comprar um short jeans e um tênis da moda, que é o prazer da Júlia? Então, assim, quando tá com as duas juntos... O tempo inteiro, não que a gente não tenha que ficar com as duas. A gente faz muitas coisas, né, com as duas. A gente toma açaí com as duas. A gente vai no shopping com as duas. Vai no cinema com as duas. A gente faz 1000 coisas com as duas. Até na praça mesmo a gente vai com as duas. Mas tem que ter aquele momento separado com cada uma. Porque elas sentem falta. Mesmo porque a Jennifer é um pouco mais insistente do que a Júlia. A Júlia, se falar pra ela assim, nós vamos aonde agora? Aí a Júlia fala, vamos lá na praia? E a Jennifer disser, vamos na praça? A gente vai parar pra pensar, vamos na praia ou vamos na praça? Mas a Jennifer vai ficar, por favor, vamos na praça, por favor. Pela insistência, ela acaba ganhando. E a Júlia, como é mais velha, por mais que a gente também queira ir na praia, ela fala assim, então deixa, vamos na praça mesmo. A Jennifer quer ir na praça, vamos na praça. Ela acaba cedendo para a irmã mais nova. Então, por isso que eu acho muito importante essa questão do... Assim, não é que seja importante. Eu acho que vai ser diferente, vai ser uma experiência nova. A questão do horário separado, né? Porque a gente vai ter tempo com uma para fazer coisa. Eu vou poder, por exemplo, ir no salão fazer a unha junto com a Júlia, que já tá uma mocinha. E com a outra, eu posso ir com a Jennifer tomar um sorvete, entendeu? Então, assim, vai ser uma experiência nova e eu acho que é muito importante essa questão de tratar o filho como individual, como um ser individual. E não o tempo todo as duas juntas, fazendo a mesma coisa, indo para os mesmos lugares juntos, entendeu? Não que a gente não tenha que fazer isso, a gente tem que fazer isso, todo mundo junto. Mas essa questão do separado também é importante. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês nunca se preocuparam com questão de literatura, assim, já leram alguma coisa sobre isso, sobre criação de filho? Ou você se espelha, tipo assim, na sua mãe?
ou você se espelha no seu pai, que todos os dois têm mãe e pai, né? Ou você, de repente, tem uma pessoa que você admira. Qual é o caminho que vocês encontraram para fazer essa questão assim, de criar as duas meninas? E o porquê disso? Assim, ou isso é uma coisa que vem de você, assim, vocês tentam fazer o melhor que vocês tiveram? Cara, eu vou começar falando. Eu acho que de toda a criação, tanto minha quanto do meu pai, da minha mãe, quanto do pai do Pablo, mãe do Pablo, a gente pode tirar coisas boas e coisas ruins. Graças a Deus, eu acredito que a questão da religião em si, né? Não que nós sejamos religiosos, mas a questão de seguir a Cristo e de ter os preceitos bíblicos como prioridade, isso nos ajudou a eliminar as coisas ruins e manter só as coisas boas, os bons ensinamentos. Vou dar um exemplo. A minha mãe sempre foi uma pessoa bem rígida com relação a algumas coisas. Minha infância. Mas tem uma coisa que eu nunca esqueci. Eu nunca usei droga, nunca experimentei droga, justamente porque eu lembro que quando eu era pequena, aparecia um comercial da Eliana, não sei se você lembra, que ela faria assim, drogas, aí aparecia uma mão com risco no meio e falava, não. Então, toda vez que aparecia aquele comercial, eu lembro da minha mãe fazendo, repete comigo. Aí a gente repetia o que o comercial dizia, drogas, não. Aparecia toda a parte negativa das drogas no comercial e no final aparecia a Eliana dizendo, drogas, não. E toda vez que nós víamos esse comercial na televisão, minha mãe fazia a gente repetir. E eu acredito, sim, que durante a minha adolescência... Isso teve um impacto. Tanto teve um impacto, você está me contando isso aqui agora, teve um impacto. Sim, é uma coisa que eu lembro. Tiveram outras coisas ao longo da minha vida. Algumas coisas não muito boas. Mas, assim, a gente tirou, graças a Deus. Deus nos ajudou. O Espírito Santo nos ajudou a ter sabedoria. Que sabedoria, quando você pede, Deus a dá. Nos ajudou a ter sabedoria para pegar as coisas que foram ruins e deixar de lado e absorver as coisas boas e passar para nossas filhas. Então, assim, a questão da mãe e do pai, você perguntou, literatura, essas coisas todas. Eu assisto muito vídeos de uma pregadora americana chamada Joyce Meyer. Joyce Meyer. Se escreve assim. E ela fala muito sobre filhos, sobre família. Ela tem muitas palavras sobre filhos e família e eu tento sempre absorver, sabe? Nós fizemos um curso há anos atrás na ADVEC chamado Casados para Sempre. E que lá fala também sobre criação de filhos. Deixa eu fazer uma pergunta. Lá que vocês conheceram o pastor Almir? Pastor Entendi. E foi no curso mesmo, foi nosso professor. Foi nosso professor no curso. Isso aí. Então, lá falava muito sobre isso também, a questão da criação de filho. E eu vou te dizer uma coisa, não que nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito, nós temos todas as dificuldades que um ser humano normal tem. Mas eu acredito, a fé é a certeza daquelas coisas que não se veem, né? Então eu tenho certeza porque eu tenho fé. Eu tenho certeza de que as minhas filhas vão ser bem-sucedidas, porque hoje em dia nós temos sabedoria para criar elas da forma certa. E comigo já foi diferente, né, cara? Eu aprendi na marra, entendeu? Eu não tive base familiar, né? Vocês sabem. Então, para mim, eu acho que o lance das drogas, cara, eu tive que aprender na prática, entendeu? Não praticando, que eu nunca usei droga, mas você vendo, né? Na verdade, familiares, você aprende em tempo real. Familiares, isso aí. Você vê familiares, então você vê o que a droga faz na vida da pessoa, né? E eu convivi com isso. Eu cresci com isso. Quem sabe meu pai sempre foi usuário, então a gente passava uma dificuldade muito grande lá em casa. Eu veio separar da minha mãe tinha que sair para trabalhar. Então, a criação foi mundana, né, praticamente, né? Então, eu não tive estrutura familiar, não tive base familiar. Isso eu não tive. Então, graças a Deus, cara, em 10 anos aí nessa caminhada também, a Bíblia, né, cara? A Bíblia, o Espírito Santo, ele te conduz a, como diz no Salmo, águas tranquilas, né? A pasto verdejante. E você vai aprendendo cada vez mais, cara. Você vai aprendendo e na minha vida, principalmente, eu tento ser para minha filha, para minhas filhas, né? O que eu não tive, cara, sabe? Então você tenta
você tenta dar o melhor, você tenta ser um pai presente, você tenta, sabe, estar numa festa de escola. Cara, eu nunca tive um pai e uma mãe numa festa de escola. Entendeu? Então, hoje, às vezes, eu largo o meu trabalho, saio correndo, chego lá, fico o tempo que tem que ficar na festa, volto, pego elas, levo para casa, dali eu volto pro trabalho e tal. Então, eu aprendi praticamente na marra, mano. Porque eu não tive base familiar nenhuma e eu não tive ninguém que eu olhasse e falasse, pô, essa pessoa aqui, eu vou me espelhar nessa pessoa aqui. Então, eu tive conselhos, sim. Eu tive conselhos do meu falecido avô, eu tive muitos conselhos da minha avó também. Não é à toa que, pô, eu tenho 3 princípios que eu levo pra minha vida que eu aprendi com meu avô, pô, antes dele morrer. O meu avô, ele era policial, então na época dele de polícia, era a época do Fusquinha ainda e tal, quem tinha tatuagem era vagabundo. Então meu avô sempre falava pra mim, nunca marque teu corpo, mano. Eu sempre tive maior vontade de fazer tatuagem, eu não tenho uma marca no meu corpo, nunca fiz tatuagem por causa do meu avô, em respeito a ele. Meu avô falava pra mim, ó, sempre ande sozinho. Porque na época, 2 ou 3, mais de 2, sabia que era patota. Eu tenho uma tradução para isso. Entendeu? Eu tenho uma outra fase para isso que não é muito agradável. Então, e o terceiro para mim, que foi muito importante na minha vida, e eu vou morrer com isso, ele sempre falava, o homem tem que ser homem. A única coisa que tu leva no teu caixão é teu nome, meu irmão. Então, foi esse uns princípios que eu tive, uns aprendizados que me ajudaram muito. Entendeu? Ele sempre falava isso, ó, quem pede, deve. Nunca peça nada a ninguém. Deixa as pessoas precisarem de você. E se você olhar legal minha vida hoje, minha vida se retrata nisso aí, cara. Entendeu? Se retrata nisso aí. 90% de pessoas, 95% de pessoas precisando da gente do que a gente precisando. E graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque isso aí foi um aprendizado e, cara, o pastor Silas até fala isso, né? Sobre isso, chama às vezes de painaca, né? Pô, se não é um painaca e tal, não sei o quê. Eu até me enquadro nisso aí às vezes, cara. Porque eu tento tanto fazer pelas minhas filhas do que eu não tive, que às vezes você até afrouxa um pouquinho. Mas é isso aí, cara. Porque eu não tive, então você tem uma dificuldade muito grande de, às vezes, até mesmo de travar a criança em determinadas situações. Porque você fala assim, caramba, cara, eu tenho que estar do lado delas, eu tenho que estar junto, eu tenho que estar fazendo. Porque eu não tive isso. Então, a vida ela me ensinou e de uma maneira não tão fácil, né? Então, que às vezes eu converso com as minhas filhas, falo, cara, vocês estão brigando por causa disso aqui, o pai não teve isso. O pai não tinha isso, de você ter teu pai e tua mãe presente numa festa de escola. Então, é muito difícil, cara. É muito difícil, então... Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta, mas assim, em algum momento, porque assim, eu convivi com teu avô. Teu avô, assim, literalmente, eu posso lhe dizer assim, literalmente, teu pai me salvou 2 vezes, teu avô me salvou 1. E me salvou grandão, você sabe do que eu estou falando. Se não fosse teu avô, de repente, não estaria aqui. De repente, alguma coisa... E sem ter feito nada errado, hein? Eu não fiz nada errado, não, mas a minha pergunta é o seguinte, você, quando teu avô estava vivo com a sua avó, você tinha pelo menos... Ali tu tinha pelo menos alguma estrutura ali tinha. Ali você tinha. Ali tinha. Que é a tua referência. É isso aí, porque ali tinha base familiar. Ali tinha base familiar. Minha avó teve os 5 filhos com meu avô, ficou com ele até ele morrer, e minha avó morreu sozinha. Entendeu? Então, ali você vê a base familiar. Você está entendendo? Então, eu já, por parte da minha família, por parte de mãe, eu não via isso. Entendeu? Então, é muito difícil, cara. Eu tenho uma tia que poderia, assim, ser um exemplo e tal. Criou os 2 filhos dela super bem, que é minha tia Luda com o Neno, estão lá até hoje. Criou meus 2 primos, Davis e Diego, muito bem. Então, mas eu não tive isso, cara. Base familiar, praticamente 0. Entendeu? E não por falta de carinho, de amor da minha mãe, porque o pouco que eu aprendi com ela. Só que minha mãe saía às 5, 6 da manhã para trabalhar, eu voltava às 10, 11 horas da noite. Como é que ela poderia fazer alguma coisa? Ela saía, a gente estava dormindo, ela chegava e a gente estava dormindo. Muitas das vezes. Entendeu? Então, base mesmo familiar eu não tive. E é o que eu tento dar para minhas filhas hoje. Eu faço tudo por elas, trabalho por elas, eu corro atrás sempre por elas, faço de tudo por elas. E o que eu puder fazer, meu irmão, eu sempre vou estar fazendo. E deixa eu fazer uma pergunta agora, assim, muito importante. Vamos dar uma
uma guinada assim para um outro lado, que a Amy está começando a falar um negócio de música. Eu sou muito adepto, inclusive, eu gostaria que a gente fizesse aqui também, né? Alguma coisa relacionada à música, porque eu me batizei, vou fazer agora 1 ano de evangélico, né? E eu não perdi, até hoje, não perdi uma Santa Ceia. E uma das coisas assim, que eu percebo pra caramba quando eu tô sexta-feira que eu vou para Búzios, lá por questão do meu trabalho, eu vou naquela Internacional da Graça. Quando eu tô aqui, né, domingo eu tô indo na Advec, vai fazer uma igreja de vocês, etc. Mas uma das coisas assim que eu percebo é que no reino de Deus tem música. Tem música o tempo todo. Então, assim, uma das coisas assim, que eu vejo na Advec é assim, que eu chego lá mais cedo para poder ver o pessoal da música. E eu acho extremamente interessante, cara. Que, não sei, de repente, talvez no Instituto, eu não sei se o Danone poderia fazer alguma coisa a respeito, mas se a gente, sabe, não sei se de repente nesse ano a gente conseguiria fazer alguma coisa desse tipo, sabe, relacionada à música, que de repente, quem sabe a gente não consegue trazer a Emily para participar um pouco mais do Instituto, de repente se tiver alguma coisa relacionada com música, não sei. Isso é só uma coisa que eu joguei no ar aí para vocês aí se... Seria bom pro Zanoni, né? Trazer o Zanoni aí. Traz ele com violão, te tira um dia legal com ele aí, vai ser bom. Vai ser top. Entendeu? O negócio é pegar ele, né? Não, eu não falo trazer aqui, eu falo fazer algum trabalho no Instituto, porque eu não tenho estrutura, de repente, para voltar aqui para... Não, mas dá para sentar aqui com o violão, pô. Sim, eu não sei como... Aí eu tenho que perguntar pro nosso amigo aí, nosso amigo técnico de áudio ali, como é que ele... O Vinícius. Ele dá o porque ele tem a manha. Como é que é? Não vou nem falar a nossa brincadeira, que sou eu que sabe. Mesmo. Mas ele, entendeu? Ele é o cara que entende isso aí. Então, assim, eu não sei, de repente, se a gente conseguir fazer isso, mas o que eu queria fazer é que nessas pegadas que a gente tá fazendo aqui agora, eu acho que a Emily fala bem pra caramba também. E eu acho que a gente podia começar a criar umas pautas, de repente trazer uns pastores aqui para bater um papo, etc. Porque assim, a gente vai falar do Instituto, mas eu acho importante que a gente tenha uma pegada assim, que a gente fale de coisas que estejam envolvidas com os acontecimentos. Assim, que o pessoal fala que é surfar no hype. Né? Surfar no hype. A gente algum assunto que a gente possa trazer para cá, alguma pauta e inserir aqui na conversa. A Emily, como tá? Tu tá trabalhando aí na escola? A escola tá funcionando, Emily? Tá funcionando. As aulas voltam agora. Mas não voltaram ainda. 6 de janeiro, mas o trabalho voltou já. Não, sim, então me diz uma coisa, me fala algum assunto. Eu não sei nem quanto tempo que a gente está falando aqui ainda. Nós estamos a 42 minutos. Arthur, então, eu achava interessante a gente finalizar essa pauta que a gente estava falando aqui da família. Sim. Eu acho que é muito importante hoje para os pais, né? Para a gente finalizar minha fala em cima disso, é exemplo e atenção, cara. Então, eu fecho essa pauta aqui falando sobre isso. Exemplo, né? Pode seguir mais um pouco, imagina. A gente precisa ser alguém na vida de alguém, principalmente na vida dos nossos filhos. Entendeu? Eu costumo sempre falar isso. Eu falo, pô, cara, eu quero cemitério lotado. Quando eu morrer, eu quero cemitério lotado. Eu quero que as pessoas olhem para minhas filhas e falem assim, cara, teu pai era parceiro, teu pai era maneiro, teu pai era isso. Eu falei sobre isso com meu pai. Eu falei pro meu pai sobre isso. Eu falei, se tu morrer hoje, cara, quem vai no teu enterro? Então, tu entende que... Então, deixa eu falar. Então, já que vocês estão querendo falar sobre isso, deixa eu deixar aqui bem claro aqui, dar meu testemunho aqui, assim, eu tô hoje aqui por causa de vocês. Vocês têm noção disso, não tem? Amém. Vocês têm noção que, assim, que isso tudo que eu tentei organizar, assim, tem 70% do coração aqui com você envolvido aqui, isso eu tô hoje caminhando, é porque vocês... Pô, me deram a sensação de... Não que eu não tenho família, mas é sensação de pertencer a alguma coisa. Amém. E nunca me julgaram. Vocês nunca me julgaram. Então, assim, eu tenho essa coisa, assim, eu tento da melhor maneira, assim, sabe? Tá próximo, etc. Eu, ultimamente, tenho estado um pouco afastado, mas é que eu tava querendo fazer isso aqui acontecer pra gente poder botar essas coisas em prática. E dá trabalho, cara. Dá trabalho pra caramba. Então, assim, eu queria agradecer a vocês porque se eu tô aqui hoje é graças a vocês. Isso aqui também tá acontecendo por causa de vocês. É lógico que eu já pensei no assunto, mas aconteceu por causa da campanha. Então, assim, Deus sabe o que faz, né? A gente não se elegeu. É isso aí. Mas a sementinha foi plantada e a gente está continuando. Deus, ele une o propósito, né? Isso é bem claro. Então, a gente começou numa linha e já está em outra. Então, a gente começou na linha da campanha, então Deus já trouxe a gente para cá. Então, isso também é muito importante, cara.
É o que é o que eu falei aqui, né, cara? Você ser alguém na vida de alguém. Então, isso é muito importante, cara, e principalmente na vida dos nossos filhos. Mais do que questão do dinheiro, qualquer coisa, é questão da dedicação. É a isso gente aí. dá o que é de mais valioso, É isso além aí. do ensinamento para os filhos, é o tempo. É Que isso o aí. tempo, assim, você pode ser uma pessoa que gosta de usar o teu tempo para você mesmo, ou você pode usar o teu tempo para escolar alguém, ensinar alguém, ajudar alguém, fazer diferença na vida das pessoas, é o que tu falou. É isso aí. Entendeu? É o que você Quantas falou. vezes, às vezes, a gente vai sair de casa, né, para trabalhar, as crianças às vezes falam, pô, pai, fica em casa, fica em casa. Eu falo, pô, filha, o pai tem que trabalhar. Tem coisa lá na loja que só o pai resolve. Entendeu? Às vezes não é só a questão do... A criança não tem que ver você só como uma questão do financeiro. Ela tem que ver que você é importante no teu trabalho. Pô, peraí, meu pai está indo porque ele é importante no trabalho dele. Ele não está indo só porque ele tem que trazer dinheiro para dentro de casa. Ele está indo porque tem coisa lá na loja e quando elas ficam lá comigo, elas percebem isso. Né? À toa que minha filha mais nova, ela chegou para minha sogra e falou, pô, vou lá na loja, quem trabalha mais é meu pai. Entendeu? Porque eu não me via parado, pô. Um funcionário, às vezes, ele tá parado na hora do almoço, tá mexendo no telefone e tal. A gente come lá em cima do balcão, a gente não tem hora de almoço. Parceiro, tu não Então, consegue ficar é parado uma nem quando tu tá correria. parado. É isso aí. Nem quando tu tá parado, tu consegue ficar parado. Então, para finalizar minha pauta aqui hoje, em primeiro lugar, a gente agradece a Deus, né, por mais essa oportunidade, por mais um dia estarmos aqui nessa quarta-feira. E é exemplo e cuidado, né, cara? Carinho, cuidado. E dar um tempo melhor para as crianças. Eu acho que isso é muito importante. A correria do dia a dia, como eu falei, ela tem tirado isso das nossas vidas. De você chegar do trabalho, principalmente mulher, né? A mulher chega do trabalho, tem que arrumar a casa, fazer comida, aí fica com aquela correria toda. Quando ela para, a criança já dormiu. Entendeu? Então, isso é muito importante hoje, você ter um tempo de qualidade com os filhos. Eu me policiei muito para isso. Eu me policiei muito. Por isso que hoje, das 6 horas da tarde, eu saio do trabalho e vou direto para casa. Pô, fiquei feliz então, quando vocês, vocês vieram com a ideia de viajar e sair aí ao Léo aí. E eu falo assim, a próxima pauta podia ser a contar sobre essa história dessa viagem, assim. É isso aí. Houveram vários acontecimentos, salvamentos e etc. Assim, a gente tem 45 minutos aí para pauta aí para falar no programa, não tem? Tem. O próximo aí falar sobre a viagem? Tem, pô. Tem, não é? Tem, isso é maneiro. Pode ser, já foi uma pauta maneira. Isso aí. E assim, qual vai ser assim, falar do que aconteceu na viagem, como é que aconteceu tudo. E também, assim, quando é que vai ser a próxima, né? Porque pelo que eu entendi aí, a Emily já tá decidindo para onde é que ela vai no ano que vem, né? Ou não? Esse ano. Esse ano, no final do ano. Cara, planos. esse ano a Júlia me botou na parede aí, cara. Ela quer viajar, ela quer conhecer quer outro viajar. país. Isso aí. Ela falou pra mim assim, ela falou, pai, se eu tirar 9 o ano inteiro, minha menor nota for 9, você me leva pra tal lugar? Eu falei, com certeza. E qual lugar é esse? Ela tem um sonho de conhecer a Espanha. Entendeu? Ela tem um sonho. Não é tão complicado, Pablo. Então, ela tem esse Até sonho. porque a gente não precisa de visto para ir para Espanha. É questão de ter o dinheiro. É questão de financeiro mesmo, não é complicação. Não, porque A assim, nós complicação estamos é aquela falando... música da grande família. Dependendo da época do ano, quase. a gente tá falando de 25 mil reais só de passagem. É isso Vai aí. todo mundo. É isso aí, irmão. Então, Vender um rim. Se tiver alguém que não pagar o rim, o amigo vende pra poder realizar o sonho da criança. E vamos com tudo. É puxado. Então, é o quais. Então, não é empecilho nenhum. Mas, cara, se for para incentivar ela nos estudos, que ela tá indo para um colégio que é bem puxado, então, se ela alcançar a meta dela, eu te garanto que o pai vai ter que alcançar dele também. Então, vamos embora, meu irmão. A gente tá aí para isso. Vamos com tudo. E, assim, deixa eu falar uma coisa muito engraçada, assim, que... primeiro eu vou pedir desculpa a vocês, né? Se tiver alguém nos vendo, espero que sim. Eu sei que Deus está vendo. Deus está vendo a gente. Amém. E a gente não está muito esperto aqui, não, né? Nosso controlador de áudio aí, pô, só tá no Instagram lá e tal. Eu tô aqui controlando aqui também. Toda vez que eu olho aqui para baixo, eu aperto, a gente começa a falar, eu falo. E a gente tá aí meio enrolado. Mas como é que tá o negócio? O som tá bom? O som tá legal? Tá top. Já mandaram quantos superchats pra gente? Nenhum, eles mandaram nenhum superchat pra gente. Então, gente, 49 minutos. Eu vou pedir a consideração final aí pra Emily. Isso aí. E depois a Emily vai fazer só um Caribe, que ela vai puxar um louvorzinho aí, não vai?
De repente, né, tomar distância. Eu prefiro fazer uma oração. Só uma estrofezinha. Só dá uma palhinha, porque eu vou falar para vocês aqui uma coisa muito importante. Ó, todo mundo vai me olhar aqui agora. Eu vou falar direto para a câmera. Logo, a gente vai estar gravando, produzindo música. Eu já estou profetizando aqui, porque o investimento está rolando, assim, com todo o coração. E a ideia, assim, nós temos um produtor aí musical ali, sentado aqui, vocês não estão vendo ele ali, mas ele está ali, ó. E ele quer trabalhar com música, meu. E a música do Senhor, eu tenho certeza que vai encher o coração dele de alegria. E a ideia é isso aí, assim, tem um estúdio montado. E tá tudo cooperando para isso. Exatamente. Então, assim, nós chegamos lá no amigo também, o amigo falou, já tem uma banda montada. Então, isso aí. Tá tudo cooperando para isso. O próximo chamado é o seguinte, ó, Zanoni, eu vi você tocar no testemunho desse cara, pô, fiquei apaixonado pela tua música. Toda vez que eu vou na tua igreja, eu fico arrepiado. E eu queria dizer o seguinte, tô com vocês, não sei como é que eu posso ajudar, mas eu garanto a vocês que eu vou estar ajudando. Então, Emily, quer dar só um... Deixa eu ver o que eu boto aqui para poder escutar, para poder tirar um pouquinho do som. Aqui, vamos lá. Para você poder falar. Acho que de repente dar uma de Frank Sinatra, afastar um pouquinho mais o microfone. Eu acho que se você afastar um pouco mais o microfone, já dá. Show. Não dá? Fazer uma capela? Fala para me escutar, Emily, primeiro. Oi, tá me ouvindo? Tô. Tá. Então, consideração final, né? Isso. Tudo isso que nós falamos e mais um pouco... Peraí, vamos lá, direto em você aqui. Fala. Tá. Tudo isso que nós falamos e mais um pouco se resume em exemplo, instrução e atenção. Eu achei que você ia falar exemplo. Eu sou um pouquinho a mais, né? Entendi. Eu acho que exemplo é exemplo, mas exemplo, instrução e atenção. Ponto. E sabedoria de Deus, né? Que nós venhamos, quem está ouvindo, assistindo, que todos nós venhamos a ter sabedoria de Deus para conduzir nossas casas, nossas famílias. Que todos nós venhamos ter sabedoria. E Ele dá de graça. Dá de graça, mas dá para quem pede. É isso aí. Tem que pedir. Pedir, vos dar-se-ei. Dar-se-vos-á. Dar-se-vos-á. Que Tu nem sei falar isso. É porque a Bíblia... Não, é porque cada uma tem uma... Se você olhar cada uma... Dar-se-vos-á, para mim, devia ser o nome de um artista lá na França. Não é isso não? Dar-se-vos-á? Dar-se-vos-á, para mim, é um artista francês. Mas tá bom. É pedir, dar-se-vos-á. Pô, olha gente, olha só. Olha pra cá pra gente, ó. Olha quanta coisa Deus abençoou, mano. Amém. A gente tá aqui... Pô, não tá calor. Que gostosinho. Não tá calor, tá tudo aqui maneiro. Tá bombando. Ó, esse laranja aqui que, tudo de bom. Coisa linda, Deus Certo. é bom. Então, Emily, fala aí pra gente. Deixa eu ter certeza que vai sair bonito. Vamos lá. Então, e as nossas considerações finais são essas, né? Que Deus venha dar sabedoria a todos nós para conduzir nossas famílias, nossas casas. Que aquele que ainda não entendeu, né, qual é o propósito de Deus para sua família, que em nome de Jesus Deus venha iluminar, para que venha entender qual é o verdadeiro propósito e desejo do Senhor para todos os membros da sua família. E eu vou cantar só um trechinho de uma música que eu gosto muito de família, que ela diz assim: família, pode sonhar, mãe, teu filho vai voltar, pai, na mesa o pão não faltará, não faltará. Promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão, e o que passou, passou, o novo de Deus chegou, o novo de Deus chegou. E que em nome de Jesus, o novo de Deus chegue na sua casa essa noite.
Gente, Amém. muito obrigado. Graças a Deus. Eu ia falar assim, pô, podia ter mandado dessa olhando pra câmera, né? Não, sensacional, gente, sensacional. Amém. Vamos com tudo. Ó, queria agradecer aqui, na verdade que é Pod Conde, né? Meu nome não é Conde. O Conde aqui tá aqui da minha frente aqui, Pablo da Conde, Emily da Conde, né? Meu amigo aqui. Vamos fazer aqui, não deixar de fazer a propaganda. Fala aí, Pablo, da tua loja. Onde é que fica a tua loja, Pablo? Fala aí. Minha loja fica na Conde de Agrolongo 1086, Conde Refrigeração. E fica também a ótica. Não, peraí. Desculpa. Onde é que fica a tua ótica? Isso aí. Conde Ótica. Conde Ótica. Rua Lucas Rodrigues, número 15, em Parada de Lucas. Inclusive, sábado agora nós temos exame de vista no prédio anexo. É gratuito, totalmente gratuito, para quem quiser dar um pulinho lá para ver se tá com a visão boa. Não tá conseguindo ler, não, meu pode pai. ficar aqui, Pode ó. ficar, Tá aqui, vai ficar que nem eu aqui, ó. Olha Que de longe eu olho, ó. Olha lá. Tô vendo mais nada, mas tá bom. Ó, Conde Ótica, o poder da visão. É isso aí, Não vamos é? com tudo. É certo. Deus Então, é bom. gente, como é que a gente vai encerrar Gratidão. isso aqui? Só encerrar, agradecendo a Deus. E obrigado a todos que têm nos acompanhado, que vão nos acompanhar. Esse vídeo, né? Tem muita gente que vai assistir. E vamos com tudo. Gratidão. 56 minutos. E hoje eu trouxe a Bíblia que você me deu de presente. Amém. Abre aí, vamos ver. Ó, Emily, Amém. onde é que ela tá marcada? Vamos lá. Onde que ela tá marcada? Jeremias? Lê aí o que... Não, Ela tá marcada em 2 lugares. ok, Primeiro, escolhe qualquer um dos dois. Jeremias. 30 ou 31? Escolhe. Vamos ler o 31, capítulo 31, versículo 3. Que bom que você não precisa do teu produto ainda, né? Não precisa de óculos. Tô precisando não. Há muito que o Senhor nos apareceu, dizendo: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas. Ó, é um monte de promessa, que lindo. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e gozarão dos frutos. Haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria, exultai por causa da cabeça das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei salvações. Proclamai, cantai louvores e dizei salvação. Ó Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Várias promessas para o seu povo. Exatamente. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Gente, então, ó, vou agradecer a vocês aqui, tá gostando aqui pra gente. Muito obrigado. E até o próximo Pod Conde. Amém. Se Deus quiser, com a Quarta-feira cortina que vem. nova. Com a cortina nova, entendeu? Vamos com tudo. Já tem até outra A câmera. cortina nem aparece, Já tem mas é até nova. Já tem até a 4ª câmera já. filho. Ai, vamos que vamos. Deus é abençoe. bom. Gente, muito Amém. obrigado. Queria agradecer ao nosso amigo de Vinícius, DJ Soneca, que veio aqui dar uma força pra gente aqui na organização aqui do estúdio e configuração aqui do som e etc. Que sem o meu amigo aqui, nada seria possível. Sem Deus, nada seria possível. E sem a semente que vocês plantarem em mim também, nada seria possível. E outra coisa, vão apedrejar a gente, porque a gente é árvore que dá fruto. Amém. A gente quer crescer, quer florescer, tem que estar preparado para as pedradas. E nós estamos preparados para as pedradas, não estamos? Amém. Amém. Muito obrigado. Então,